Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. E galera, já vão deixando a frase que vocês mais gostam aí nos comentários, já vão deixando nos comentários. Tidico, qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo, já vão deixando aí. E galera, isso é muito rápido, antes da gente começar, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí. E ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês em tempo real e mantendo vocês informados de tudo que rola no São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera, lembrando que se inscrever é de graça, não custa nada. E deixar o like também é de graça, também não custa nada. Então vão deixando o like também, galera, vão tacando dentro do like, porque isso também é de graça. Também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Valeu, galera. Vamos pro vídeo. E quem ainda não comentou, vai comentando enquanto vai passando no vídeo a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. Vão deixando nos comentários aí enquanto vocês vão assistindo o vídeo. E galera, como é fantástico, né? Como fica mais fácil a nossa situação agora que nós temos um treinador muito capacitado, né? Muito competente, com as convicções certas de futebol, com as convicções encaixadas de futebol. E aí não tem como, né? Não dá para não fazer um paralelo com a situação que tá acontecendo do Atlético Paranaense, por exemplo, né? O Atlético Paranaense que agora que tem um treinador, tem um elenco, gente, na moral, o elenco do Atlético Paranaense, não tô querendo desmerecer aqui, tá? Mas pra mim não dá pra comparar com o elenco do São Paulo, não tem nem comparação. O Atlético Paranaense tá jogando muito bem, e isso se deve com quase 90% ao Cuca, não tem jeito, não dá pra falar. E o elenco do Atlético pra mim nem se compara com o do São Paulo. Então, e um cara igual o Canóbio, por exemplo, que se tivesse sido sondado, tivesse sido ventilado no São Paulo há alguns meses atrás, eu tenho certeza que todos nós iríamos, nossa, não sei, o Canóbio ele é bom, mas ele é o ideal pro São Paulo, eu não confio tanto. E o Canóbio tá jogando muito bem agora, que tem um técnico, que tem um time encaixado, que tem um time coerente. E é muito parecido, né? Relativamente parecido o trabalho desses treinadores que realmente conhecem futebol, e fica mais fácil para eles ganharem do nível de técnicos fraquíssimos que infelizmente são a maioria no futebol brasileiro. O que eu tô querendo dizer? O Cuca, no Atlético Paranaense, faz mais ou menos aquele denominado, né? O que falam aí de forma patética, de forma ridícula. Quem não conhece futebol fala em arroz e feijão. Quando o Dorival... E aí que tem a comparação, né? A gente fala do Zubeldia, do Dorival. Percebe que é um trabalho muito parecido, esse arroz e feijão, que não tem nada a ver com arroz e feijão? O Cuca faz mais ou menos isso no Atlético Paranaense. Coloca esses jogadores como o Fernandinho, tudo bem, é um cara de Europa, mas ele coloca vários outros jogadores já desacreditados, de menor expressão, jogarem muito bem, como o Canóbio. Canóbio que é um cara que não interessava mais pra ninguém no Brasil. Você fala, esse Canóbio ele parece ser legal, parece ser bom, mas nunca deslanchava no Atlético como está deslanchando agora com o Cuca. Pablo, jogador horroroso, péssimo, deu uma melhorada com o Cuca. Nicão poderia ter feito um gol aí contra o Palmeiras. Então todo mundo melhora quando você tem um treinador, e o trabalho do Cuca é muito parecido, o resultado, o desempenho do time com o pouco tempo que o técnico assumiu é relativamente parecido com aquele que o Dorival assumiu o São Paulo, quando saiu o Rogério Ceni, que o Dorival assumiu e que o Luiz Zubeldia assumiu agora. Nós vimos que era uma situação... Nós vimos que não era a falta de jogador, não era que o elenco era tão ruim. Esses caras, esses treinadores que são muito melhores, esses três especificamente, que são muito melhores, e eu coloco nesse balaio aqui, sem pensar muito, o Carille também, né? O Cuca, o Dorival Júnior, o Zubeldia, o Carille, eles são melhores do que os outros, né? Dá pra ver nitidamente, porque com um pouquíssimo espaço de tempo com que eles chegam, o time melhora, e não é porque eles são, é tudo Tele Santana, não é isso. É porque eles têm uma convicção de futebol certa.
Eles têm onde é muito mais lógico e traz mais muito resultados desses técnicos muito mal qualificados, né? Que falam da porcentagem de bola, do não, tem que colocar o zagueiro na esquerda, o zagueiro canhoto na esquerda faz total diferença. Não, você não sabe. Nós perdemos o jogo, mas eu tive 86% de posse. Sabe aquelas conversas de perdedor, patética, que infelizmente nós tivemos técnicos assim recentemente no São Paulo, como o Diniz, em um passado aí maior, né? Mas Diniz, Rogério Ceni, Carpini, aquela convicção, aquele trabalho perdedor em que o cara, não, mas eu tô certo, eu tô perdendo tudo, mas eu tô certo. Você não sabe futebol, sabe aquelas coisas ridículas? Então é muito nítido fazer esse comparativo e é muito claro o estilão parecido do Cuca, do Dorival Júnior, do Zubeldia, pela convicção correta de futebol. Como eles são acima desses que têm a convicção errada do futebol, né? Que não traz resultados. Vamos falar pra mim, te digo, mas o Diniz ganhou a Libertadores, gente. Sim. Verdade. Pra mim, um aborto da natureza, tá? Nunca vou poder provar isso aqui, mas pra mim, um aborto. Ganhou. Mas assim, pra mim, faz um trabalho muito, muito estranho. Então, é muito bom agora ter um técnico, porque a gente vê que é nítido a diferença dos trabalhos, né? Dos trabalhos. É aquilo que eu falei, o Zubeldia pode chegar e pode não ganhar. Mas a gente não vai ficar passando vergonha contra Novo Horizontino, contra Ituano, contra Mirassol, contra Tajeres. Não vai ficar passando vergonha. Pode chegar lá do São Paulo não ganhar, né, um título, não ganhar a Libertadores, mas a gente sabe que vai brigar tanto pela Libertadores, quanto pelo Brasileiro, quanto pela Copa do Brasil, com esse treinador muito competente à frente do comando técnico de São Paulo. A gente sabe, eu já falei isso aqui pra vocês, a gente pode não ganhar, porque é futebol, tudo pode acontecer, mas a gente sabe que nós vamos competir em altíssimo nível, porque nós temos esse treinador. E tá aí, o comparativo tá aí. É muito parecido o começo de trabalho, pelo menos, em que é o mesmíssimo elenco, jogadores desacreditados, jogadores que a gente já tava com raiva. O Dorival Júnior, tudo bem que chegou logo depois Rames e Lucas. O Rames ele usou o Lucas. Mas o Dorival tava indo pro título da Copa do Brasil sem reforço nenhum, em um time que tava pra cair. O Cuca, do Atlético Paranaense, faz mais ou menos isso. É um time, se comparar o time do Atlético Paranaense com o do São Paulo, não dá pra comparar. Chega a ser bizarro o elenco. E no campo tá jogando muito bem. Não dá pra saber o que vai acontecer se a gente pegar o Atlético hoje. A gente imagina que seja um baita de um jogo. E o Zubeldia é a mesma coisa. Pegou um elenco completamente bagunçado, completamente desestruturado, tanto tecnicamente falando como psicologicamente falando, e com poucas conversas. Foi ajustando tudo, já com um monte de desfalque. O Zubeldia nem pegou o time, não jogou com o Lucas ainda. Já arrumou completamente. E aí, vocês sabem o que alguns caras que... Não dá pra nem saber se é canalice, né? Ou se é só burrice, ou se o cara realmente não sabe o que tá falando de futebol, mas fala, ele é técnico arroz e feijão. Não é. Não é. Arroz e feijão é qualquer técnico. Um cara que chega e que ganha, como o Dorival chegou e ganhou no São Paulo e aí foi pra seleção. Um cara que chega e faz um trabalho igual esse que o Guga fez, que tá fazendo no Atlético Paranaense. Um cara que... O que o Carille tá fazendo lá no Santos, o que o Zubeldia tá fazendo no São Paulo e alguns outros, isso não tem nada a ver com arroz e feijão, tá? Isso tem a ver com o cara saber futebol e trazer resultado pro time, independente do elenco. E aí, olha que coisa interessante, né? Nós estamos muito mais hoje ligados. Nós estamos flertando, a janela de transferência está chegando e nós estamos flertando com Alexandro na lateral esquerda. A gente tem o Di Maria é interesse real do São Paulo. Talvez fique lá na Europa, talvez venha, não vai voltar para a Argentina. É uma coisa assim. Seria uma contratação coerente, seria um cara que poderia vir para o São Paulo, independente do que vai acontecer. Muitos já falam que o São Paulo negocia nos bastidores com o Di Maria. Tem o Oscar podendo voltar, Casemiro, David Neres, o São Paulo tem conversa com vários jogadores de nível Europa alta.
E nesse momento, nós não estamos nem pensando tanto nisso. É claro que a gente quer um jogador do tipo do Di Maria. É claro que eu adoraria ver o Di Maria no São Paulo. O Alexandre, estamos esperando para a lateral esquerda. Ou algum outro lateral esquerdo de imediato para o Zubeldia. É claro que a gente fica assim caso o Oscar volte para o São Paulo, que já deu muitos indícios de que volte. Então o São Paulo está muito forte no mercado. Uma coisa que a gente, em um passado recente, a gente ficava, mas tem que trazer urgente os bons jogadores. Cadê os reforços? Cadê os caras? Precisa contratar. Hoje, eu tenho certeza que a maioria. Eu quero saber a opinião de vocês, quem quiser comentar, mas eu tenho certeza que a maioria pensa igual a mim. Eu tô muito mais. Não é que eu quero muito que venham esses caras. Nós vamos acompanhar toda a janela de transferência. Mas assim, eu tô muito mais ansioso pra ver a volta do Rato. O Caleri 100%, jogando com o Lucas, jogando com esse novo Luciano. Nós fizemos uma contratação, né? Tem um novo atacante no São Paulo, que é o Luciano. Eu tô esperando ver a recontratação do André Silva, né? O André Silva que começou muito bem no São Paulo. Zubeldia não tá usando tanto, mas a gente sabe que é um bom jogador. Ferreirinha explodindo no São Paulo. O Eric já começou a apresentar melhoras. Rodrigo Nestor, que eu sempre fui um crítico aqui do Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor tem jogado muito bem. Já vários jogos, há vários dias eu já vim falando isso. Tem jogado muito bem com o Zubeldia. Tem o Alisson, que eu não gosto, mas melhorou muito. Tem o Bobadilha, que a gente, toda vez que entra, a gente sabe que tem qualidade. Tem o Luiz Gustavo, que é um monstro genial, o chefe do elenco aí. Tem o Moreira, que a gente vê uma pequena evolução no Igor Vinícius. Tem o Moreira. A gente tá esperando pra ver o Moreira. E agora não é o Rodriguinho, o William Gomes. E agora não é uma coisa de... é o moleque da base, ele não sabe usar, ele não vai nem colocar. Igual acontecia com algumas comissões técnicas. Não. O nosso treinador, além dele manter o time... além dele trazer o resultado positivo, geralmente, né? Ele tem total entendimento de futebol, controle do time... E ele está rodando o elenco inteiro de forma saudável. Ele precisa do físico dos jogadores, então ele precisa fazer essa rodagem que ele faz. E a rodagem dele, especificamente falando aqui, e eu sei que a maioria vai concordar comigo, é muito boa. As substituições, as alterações que ele faz são muito boas, porque além dele poupar o jogador, tirar o jogador para preservar alguns jogadores, ele coloca outros de forma tão interessante, misturado, mesclado com jogadores da base que nós estamos esperando vingar, tanto em campo quanto financeiramente falando. Então é um trabalho tão bacana, tão legal, que por mais que a gente queira ver a janela de transferência, ver o que tá chegando, a gente vê situações parecidas com a do Canóbio, por exemplo. Um cara que estava completamente esquecido e que hoje tá aí, né, despertando interesse, despertando curiosidade. E o Canóbio do Atlético Paranaense está jogando muito. É parecido, tá parecido com a situação do São Paulo em jogadores que já estavam desvalorizados. O Luciano, que a gente sabe que é um belíssimo atacante, estava esquecido, agora tá para ser um dos artilheiros aí, tá jogando demais, né? Dá para fazer um comparativo, inclusive de momento. Então é simplesmente muito bacana. Fica mais fácil quando tem técnico, né? Tudo melhora. Juan entrou e já fez 2 gols. Tá todo mundo entrando, tá todo mundo jogando. E tá todo mundo apresentando uma certa melhora. Alguns apresentando uma melhora gigantesca, outros não estão melhorando tanto, mas já apresentam sim uma melhora com um trabalho espetacular que o Luiz Zubeldia faz à frente do comando técnico do São Paulo. Então, não se enganem, tá? Não tem nada a ver com arroz e feijão. Nada a ver. É muito diferente. É muito melhor o trabalho que especificamente esses técnicos que foram citados aqui no vídeo estão fazendo. Então acho que isso é pra comemorar demais, chegou no momento certo, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser comentar, é claro, vai deixando nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.